Salve, salve, no ar o ChocoCast, o bate-bola com o craque Choco, que hoje traz duas personalidades que, por incrível coincidência, já jogaram juntos. Fabiano Ventura, né, goleiro de futsal do Internacional, com passagem na Itália, e Pedro Yarley. Como é que essa situação, como é que tu consegue reunir essas duas feras, Choco? Boa tarde, bom dia, boa noite. Beleza, Kleber. Para reunir essas feras aí, a gente manda a mensagem um ano antes, né, cara? Daí vai renovando. Aí tu dá a sorte de encontrar os caras, pô, é esse dia. Aí tu consegue, né, cara? No dia, no horário, não é mole. A agenda desses caras aí não é fácil, velho. E já tá na mesa aqui quem tá vendo o vídeo. Gigante Yarley, Diário de uma Conquista. A história do Pedro Yarley na grande conquista do Internacional. Se vier, dá metade da taça pro Yarley. Frase do Galvão Bueno na transmissão da Globo. Tá bem de citação, hein, Yarley? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que vão assistir a gente. É grande prazer estar aqui com meu amigo Fabiano, com meu amigo Choco, né? E não é bem assim não, ele tem moral comigo, né? Ele ligou, bora organizar quando já comecei a dar uma espremida ali na agenda, que graças a Deus quando eu tô aqui no Rio Grande a galera quer estar junto, tem vários compromissos, mas assim, é meu ídolo, né, do futsal, eu cresci vendo ele jogando lá em Fortaleza, né? Isso aí. É isso aí. Então, é um prazer grande estar aqui com vocês. Ô Fabiano, como é que foi esse encontro aí do Yarley, Fabiano, Ser Alvorada, futsal? Como é que foi essa história aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui, né? Que o Choco, ele... para ele a gente para tudo aí para poder fazer as coisas. Não foi um ano de antecedência, foi 7, 8 meses, né, Yarley, que a gente... Bem menos. Foi menos. Não, o Yarley, na realidade, eu conheci o Yarley na Espanha, né? Quando eu fui jogar na Espanha, eu cheguei lá, a gente jogava numa cidade chamada Melilla, uma cidade muito pequena. Melilla é uma cidade espanhola no norte da África, né? A gente ficava a 150 quilômetros de Marrocos. Fronteira com Marrocos. De Casablanca, no Marrocos, né? Então a gente tinha mais acesso aos marroquinos do que aos espanhóis, né? E esse podcast é histórico, porque pouca gente sabe disso, né? Eu acho que na imprensa a gente nunca fez esse bate-bola aí, não. Não foi inédito, né? E aí eu cheguei lá, o Yarley era um brasileiro que tinha vindo do Real Madrid. Estava emprestado, né? Estava emprestado para um time que jogava a Série C, né? Acho que era isso. A Série C, que era o time de futebol do Melilla. E eu vim contratado para o time de futsal do Melilla. E aí, como brasileiro, a gente vou ficar com os brasileiros, a gente vai ficar lá com os brasileiros. E aí foi que a gente se encontrou lá. Eu não conhecia o Yarley, né? Apesar né? E aí subi do currículo dele lá. E tem umas histórias muito legais, não sei se vocês querem que eu conte depois ou conte agora, mas tem no decorrer a gente conta aí. Tem umas histórias peculiares assim, que vocês, o torcedor colorado, o torcedor brasileiro nem imagina o que esse cara já era, né? Já tinha pô, acho que tinha até 21 anos mais novo, né? Tinha uns 18, né? Mais ou menos, 2000. Era novinho. E, pô, um cara que desde lá a gente já fez uma amizade muito grande, depois... E aí vocês foram assistir um jogo meu? Na realidade, né? Foi o seguinte, a gente foi assistir um jogo meu, aí a gente começou a fazer amizade ali, porque vocês diziam, esse cara, o que tu tá fazendo aqui, né? Não, que na realidade é o seguinte, eu fui ver o mesmo clássico, estilo, né? do Romário. Eu meti 2 gols ali. Eu fui ver o clássico contra o Ceuta. O clássico contra o Ceuta e o Yarley. Clássico da região. O Ceuta com U, não? Porque Ceuta. Isso, porque o Ceuta o Ceuta, ele era... É um time também que fica fora do território espanhol, que fazia o clássico, que era a cidade clássico contra a cidade de Melilla, né? Então, eu fui ver lá cara, um cara desse tamanhozinho, né, cara? E os espanhóis tudo, Série C, é gauchão, né? E eu tinha jogado no Ceuta antes de ir pro Melilla. Isso. E aí chegou um treinador paraguaio lá, que tinha até jogado no Barcelona, e disse assim, não trabalho com brasileiro. É isso aí. Já foi falando assim. Aí o treinador do Celta falou assim, não, então eu vou emprestar ele. Mas tava no meio da competição, aí ligou pro rival, vizinho ali, vou te emprestar aí o Yarley para passar 6 meses aí contigo.
E aí, em seguida, teve esse clássico aí. Então foi um... Cara, ele simplesmente jogou o mesmo estilo do Romário. Ele jogava o mesmo estilo do Romário. Só que ele jogava ele não jogava pelos lados, que nem jogava aqui. Ele jogava centralizado. Jogava de 9. Jogava de 9, só que ele era camisa 10, né? E eu, meu Deus do céu, cara, esse cara é um fenômeno. Esse cara é um fenômeno que ninguém vê, cara. A dupla Grenal não tem um jogador igual a esse, né? E eu pensei assim comigo, e cheguei pra ele e falei, cara, pelo amor de Deus, temos que... E quem era teu treinador? Era o Danilo, né? Danilo Martins. Danilo Martins. E aí o Danilo e ele ficou brigando, cara, de um levar pro Grêmio ou levar pro Inter. Aí eu tinha vindo do Inter. E eu tinha vindo do Inter. E eu não conhecia ninguém do Grêmio, né, cara? E eu tinha vindo do Inter. E na época o presidente era aquele promotor de justiça que depois... A Moretti? Não, a Moretti. Que tinha sido... Ele se afastou por um problema de saúde. O Jarbas Lima. Jarbas Lima, esse mesmo. E o meu diretor era o Chamum, que era o diretor de futsal do Inter, né? Eu não conhecia ninguém no Inter da parte do futebol. E aconteceu o quê? Depois tem uma história legal, né? Que a gente fez amizade e aí um tirava o sarro do outro, né? Porque quando o time dele jogava fora, o meu jogava em casa. Depois, né? E quando eu jogava fora, ele jogava em casa. Então a gente nunca se via, né? Porque a gente tinha que pegar avião para sair jogos fora. E quando a gente se via, era nos domingos, a gente se encontrava sempre para poder... quem ganhava o jogo, ou quem perdia o jogo, pagava a janta Aí teve uma vez, a gente começou a se destacar lá em Melia. Eu, né, no caso. E aí porque a gente jogava um campeonato melhor que o dele, teoricamente, né? E aí o futsal investia mais no investia futsal, mais. Aí a gente era a melhor defesa do Campeonato Espanhol. E na época a Espanha tinha ganhado o Mundial do Brasil, né? Tinha tirado a hegemonia do Brasil. E eu jogava contra grandes goleiros do futsal mundial, cara. O Jesus Claveria, que jogou com o Choco, né? Choco Jesus, né? Jogamos no Interview, sim. O Interview. E tinha o melhor do mundo, que era o Luiz Amado. E o Arigó aqui estava se destacando. Aí a Roma veio e me contratou. E saiu lá, né, cara? Fabiano Ventura... eu tive que aguentar, né? Tô indo pra Roma, vamos se despedir. Aí saiu lá na Melia, a gente foi jantar lá, cara, e aí os caras... vinha o pessoal de Melia e tirava foto só comigo. Aí eu falei assim, cara, não te preocupa, um dia vai chegar a tua vez. Era essa foi a questão. E aí eu pegava porque não tinha telefone celular, né? Pegava as máquinas fotográficas e dava pra ele tirar as fotos minhas com as pessoas. E eu todo humilde, ele e o Danilo, falei assim, não te preocupa que eu vou pegar os jogos aí e nós vamos te empregar lá no Sul. Tu tem que ir lá pro Sul. Aí, cara, saí eu de Melia, volto pro Brasil para me apresentar para Roma, porque eu não tinha... era final de temporada e eu ia me apresentar na Roma. E aí, Kleber e Choco, veio eu na bagagem, cara, com as fitas cassete do Yarley com os jogos dele, cara, porque na época tinha fita cassete. Era. E aí, para quem eu vou dar essas fitas aí, cara, eu não conheço ninguém no Inter. E aí, Danilo, tu conhece alguém no Grêmio? Não, eu conheço o Verardi, o seu Verardi. Aí eu pensei, eu não conheço o Verardi. Então é o seguinte, eu vou mandar um fax pro seu Verardi. O Danilo, vou mandar um fax pro seu Verardi. A tecnologia só ajuda, né? A máquina fotográfica. E tu vai lá no Grêmio, lá, cara, e entrega as fitas do Yarley pro Grêmio. Pro Grêmio. E eu peguei todo aquele material, cara, que ninguém tinha, que era só dele, uma fita cassete, e me sentei, cara, uma tarde lá com o seu Verardi. Eu me sentei, eu era goleiro da Roma, eu era jogador, me sentei lá para poder mostrar o Yarley pro seu Verardi, no Grêmio. E aí depois as coisas não andaram. E o resto da história você sabe, né? Não, mas teve também pro Inter, né? Isso, aí depois levei a parte do Inter, mas primeiro eu ofereci ele pro Grêmio. Foi. Aí depois as fitas foi parar com o diretor do Inter. Do Inter, por coisas, né? As coisas foram aí. E o Inter deu estalo, né? Só que isso era 2000. Mas aí o Yarley, ele sai do Ferroviário, vai pra Espanha, né? E antes de chegar até aqui tem o quê? Tem Ceará... Tem o Paysandu que tu te consagra. Eu retorno da Espanha, né? Tu saiu da Espanha porque o Fabiano veio embora, é isso, né? Também. Não, porque eu estourei o meu período de sub-23 do Real Madrid, né? O Real Madrid queria que Como é que foi esse período no Real Madrid? Eu passei 2 anos e o problema todo foi porque mudou a norma de 3 para 5 anos de naturalização.
E aí complicou e aí o Real Madrid acabou desistindo da minha compra definitiva com meus empresários. E aí eu fui para mais 2 clubes aí, que são esses 2 clubes, e aí eu cheguei para os meus empresários e disse assim, não, eu vou retornar para Fortaleza, porque eu tenho um sonho de iniciar minha carreira lá no Ceará, de jogar com a camisa do Ceará, e eu tô pronto. Eu falei para eles, eu tô pronto. Tava esperando uma situação do Sul, que era o Inter ou o Grêmio, mas não aconteceu. E eu vou lá para Fortaleza. E aí eu vim para Fortaleza, aí iniciei ali o campeonato e até chegar no Inter foram Ceará. É nesse Ceará que tem o Mota e tem o outro. Isso, o Mota, o Sérgio Alves, que a gente fez um trio, certo, que é falado até hoje lá, porque tanto um como o outro fizeram muito gol. Eu jogando mais recuado, mais de 10. Consagrando os outros. Um brigou a artilharia mundial com 57 gols e o outro fez uns 30 e poucos. O Sérgio Alves concorreu ao chuteiro de ouro, isso, né? Foi. E aí eu me destaquei, fiz a Série B contra o Paysandu, que acabou subindo, e a gente se mantivemos ali em quinto. E aí o Paysandu subiu para a primeira e ganhou a Copa dos Campeões, dando vaga para a Libertadores. E aí veio atrás de mim. E aí eu saio do Ceará e vou pro Paysandu. Esse Paysandu tem o Jorginho, que é... Jorginho, irmão do Júnior Baiano. Van Dijk, que jogou aqui, né? Lecheva, Velber, que depois foi pro São Paulo, Robigol, o atacante que fazia gol, fazia muito gol. Jogou aqui no Inter também, no vestibular do Sempre lá. E aí tu faz um gol no Boca e te consagra e os argentinos enlouquecem? Como é que foi? E outra coisa, faz o mais difícil, que é ganhar na Bombonera e perde a vaga em casa. Porque o Boca era o time a ser batido, né? E era o grande time sul-americano. Isso era 2003? 2003. E aí tu só assanhou a onça, né? Só atiçou a onça, mas historicamente pro Paysandu foi muito bom. Tu ir dentro da Bombonera, com todas aquelas condições, né? Porque é muito difícil jogar lá, com uma torcida muito fanática. E aí tem uma história até muito... uma história histórica, né? Porque a gente visitou o Museu do Boca, né? Antes do jogo, a gente meio que passeou, viu a história do Boca. O Dario Pereira tentou tirar um pouco o peso do jogo para que a gente jogasse na Bombonera e não sentisse tanto o jogo. Dentro do museu tem tipo um cinema que é como se tu estivesse dentro da Bombonera, com todo o barulho. E a gente entrou ali, mas só que real mesmo, no dia do jogo, foi 10 vezes muito mais forte, né? Mas assim, não sei se viu, mas eu, particularmente, eu estava preparado, porque eu vinha de uma formação com o Vicente Del Bosque no Real Madrid, né, jogando no meio de Seedorf, Roberto Carlos, Hierro, Alcorta, Guti, Casillas, né, Cambiasso, Eto'o. Então eu tinha pego uma bagagem que era questão de tempo para mim mostrar para o futebol brasileiro, né, o meu potencial. E aí eu tive a felicidade de ser destaque nesse jogo, da gente ganhar 1-0 lá. Claro que no jogo de volta teve a estratégia do Bianchi, foi muito, muito bem. Acabou neutralizando ali o meu lado e conseguindo vencer dentro do Paysandu. Mas aí eu tive a felicidade de, 2 semanas depois, eles vinham ali em Belém para me contratar, né? E aí foi a felicidade de sair do Paysandu e ir para o Boca Juniors. E aí fazer a história, né? Com a camisa 10 do Maradona, né, sendo campeão argentino. Ganhou o Superclássico. Superclássico. Cumpriu todo o roteiro lá. Tudo. Fui campeão mundial em cima do Milan, do Kaká. Então foi uma passagem. Só faltou muito dizer forte. uma coisa importante antes de mais nada, que a gente está com o apoio sempre da KTO, né, Choco? É verdade. Gostou dessa abertura aí do Fabiano Ventura e do Yarley? Essas duas feras aí, muita história, né, cara? O Fabiano jogou também na Espanha, né, Choco? Joguei no Interview lá, tive
prazer de morar em Madrid, né? Madrid. Só não encontrei o Yari lá, né, o Kleber? Só faltou eu estar nessa mesma época. Mas, cara, situações aí... Você estava falando que o Ventura falou do Danilo, de amizade dele com o seu Everardi, é verdade, cara. Porque na minha passagem no salão, no Inter, ele me levou pro campo no Grêmio, o Danilo também, e me colocou dentro do campo com o seu Everardi, cara. Chegou lá, até tava comentando com o Maurício ontem na faculdade, que Maurício, eu tive lá no Grêmio, cara. Tu tava lá, Maurício, pô, na época que o Maurício tava... Manuel Tobias também teve, né? Manuel teve, mas o Manuel teve depois de mim, bem depois. O Ortiz foi pro campo também? Não, cara, o Ortiz tem uma história linda. A gente conversou com o Ortiz aqui. Foi? O Ortiz jogou no Grêmio, campo. Cara, só que ele foi pra ser... ele foi pra suprir ou pra ser reserva de um cara que era muito ruim dele tirar, né? Dele jogar, né? Que era o Renato, né? Mas ele comentou aqui que ele foi muito bem e... Ele largou o futsal, na verdade, né? Aliás, largou o campo. Porque surgiu uma proposta do Cerro Porteño do Paraguai. Foi tão bem no Grêmio que chamou a atenção do Cerro. E aí não houve acerto e ele resolveu voltar pro futsal. Ele, tipo, aquelas coisas que acontecem, né, Yali? O clube não liberar ou não querer. E era um empréstimo. E aí o Ortiz disse, cara, ele tava fazendo faculdade, tinha trancado a faculdade. E ele disse, cara, se me sacanearem no futebol, porque, cara, isso acontece com todo mundo, né, cara? Eu vou largar. E aí não aconteceu essa transferência e ele saiu do Grêmio, voltou pro futsal. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com ele nas categorias de base aqui do Internacional. Ortiz é um cara que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Aprendi muito com ele, né, ali no Internacional. Sou muito grato. Eu jogar com ele em 2000 no Inter. O cara é sensacional, né? Aprendi muito com ele. Imagina quando eu iniciei, então. Eu jogava contra ele, contra o Murruga, contra Jorginho. Sumov e Banfó lá no Ceará, hein? Eu tava falando pra ele, Ortiz, eu segui o teu caminho, né? O Ortiz jogou Inter Grêmio, aí foi pra Enxuta, depois Ceará, jogou no Sumov e Banfó, aí foi pro Interview também, ele e o Murruga. E, cara, por incrível que pareça, eu segui essa linha aí, cara. Eu joguei com o Carlos Barbosa, joguei em Chuta, Carlos Barbosa, e depois fui para a Espanha. Mas, cara, a satisfação que a gente tem é de que sempre quando a gente fala no futsal, né, e no futebol, pô, a gente já teve aqui grandes craques, tanto do Inter, minha do base Grêmio, é do futsal, né? E sempre todos comentam que a base deles foi no futsal. E vendo a história de vocês aí na mesma cidade com o Danilo também foi meu treinador no Inter, né? Em 90. O espanhol saiu, o Danilo, que a gente foi campeão em Santo Ângelo, o Danilo treinador. Foi o último ano do Inter ali, né? E depois voltou o Inter Ubra. É o último ano que era Inter mesmo, era só internacional. Mas, Ventura, vamos falar um pouquinho do futsal aí. Tu que vem trabalhando aí há anos, fazendo excelentes trabalhos, né, cara? E a gente sempre te acompanhou, a gente sempre te acompanha. E tu é um parceiro nosso. Sempre que... Tô querendo fazer um estágio com ele ali, pô. Pra me transferir pro campo, porque os dois ali, né? Segue junto ali o futsal e o campo, tem tudo a ver. E como é que tá, Ventura? Depois de um 2021 que conseguiu se manter aí na Liga 1, que as nossas competições ainda continuam com essa briga que a gente espera que acabe logo, né? Porque quem perde é o futsal, umas equipes numa competição, outras equipes noutra, aí os caras brigando, se tu jogar aquela, não pode jogar essa. Isso é uma coisa que não existe no futebol. Existe. Você cobrar... Só existe aqui, né? Só no Rio Grande do Sul que existe. Mas eu acho que uma hora os clubes vão se reunir e vão botar um fim nisso. É só os clubes que podem definir isso aí. Na realidade, hoje é muito difícil fazer futsal assim, de alto rendimento na região metropolitana. É muito difícil se a Dupla Grenal não te abraça, ou se tu não tem um produto muito bom, tu não tem como fazer. É difícil. Eu que sou daqui, estou trabalhando aqui na região metropolitana, tem mais esse problema das federações, da Liga, da Federação, que tem essa briga. Mas a gente tem que passar por cima disso, né, Jogo? A gente que quer fazer alguma coisa pelo futsal e para o futsal, até porque tudo que eu tenho hoje na vida, tudo que eu sou, eu devo ao futsal, porque Deus me deu esse dom de graça, né?
Eu nasci goleiro, assim, então chegou um momento que eu também tenho que insistir um pouco também e devolver aquilo que eu recebi, né, para o esporte que me fez conhecer. Hoje eu conheço os Estados Unidos, sou campeão americano por causa do futsal. Fui à Europa por causa do futsal, não foi porque eu sou bacharel em Direito, né, ou porque eu sou bacharel em Educação Física, alguma coisa nesse sentido. Não, foi por causa do futsal, né, o futsal que me levou. O futsal aquilo que a gente nasceu, o Yarley, foi isso que nos levou, aquele dom, né? E a região metropolitana hoje, na realidade, o Ser, ele tem um CNPJ que hoje vale, que nem o futsal, que nem o vôlei, né? Que nem a Liga Nacional de Vôlei, né? Hoje o que vale é o teu CNPJ. Infelizmente, para nós aqui da região metropolitana, não é que nem no interior, né? No interior tu tem um time que é a Associação Carlos Barbosa, o Horizontina, o Marau, a cidade abraça os projetos. Nós aqui a gente tem problema da granalização, né? Então os projetos, se eles não movimentam grandes massas populares, grandes torcidas, tu tem dificuldade de fazer futsal. Até pelo próprio patrocinador. Então, se tu não te mantém hoje com o teu projeto na Série A do Gauchão, que tem o envolvimento todo da TV, que vocês fazem, que vocês trazem para nós, é muito difícil fazer futsal na região metropolitana. O engajamento hoje, a gente passa por um problema social muito grande aqui. Nada contra o futebol 7, muito pelo contrário, né? Mas, assim, por exemplo, essa nova geração não quer nada com nada, né, cara? Não tem... é muito difícil fazer o jovem... Hoje, o jovem que quer jogar alguma coisa com bola, ele quer jogar futebol. Se ele tem algumas dificuldades, ele vai para o 7, porque o 7 não tem comprometimento com horário, não tem comprometimento com treino. E eu tenho que treinar todos os dias. Tem que treinar todos os dias. Senão eu não consigo fazer futsal. Tu não consegue fazer futsal na Série A do Gauchão para poder ter algum patrocínio, para poder buscar alguma coisa, se tu não pelo menos treinar todos os dias. Inclusive sábado, numa pré-temporada ou antes de um campeonato, tu tem que treinar todos os dias. O ideal, todos os dias, e tu tem a possibilidade de fazer 2 turnos. Ainda, pelas condições que a gente vive aqui dentro da região metropolitana, nós não conseguimos patrocínio e uma série de outras coisas para poder fazer com que esse jogador treine 2 turnos. Mas é uma luta diária, é uma busca por essa excelência. Nós já tivemos aqui o Internacional, tivemos a Ubra. Eu trabalhei 3 anos lá em Canoas e a gente pensa, vamos para uma cidade onde teve um time campeão do mundo e ver que aquilo lá ficou lá, né? Ficou na Ubra, né? A Ubra hoje, a gente tentou várias vezes conversar com a Ubra, mas uma série de coisas que foge hoje a nossa alçada. A Ubra hoje não pode receber um time de futsal dentro da sua estrutura, né? Então é inconcebível, a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem dentro da região metropolitana, né? O que Grêmio e Inter dizem para não aceitar uma proposta? Não, na realidade, o Inter e o Grêmio, eles acreditam que ainda, né, que o futsal, ele não traz retorno. Não traz retorno, né? Ou é medo de enfrentar uma CBF? Não sei, porque na realidade, se o Inter e o Grêmio hoje voltam pro mercado do futsal, a gente faz um time bom, né? E o Inter tem história, tem né? Tradição no futsal. Tem tradição. Por exemplo, assim, hoje tem o Joinville faz futsal, o Avaí faz futsal, São Paulo faz futsal. Há 10 dias atrás aí o Atlético Paranaense vai construir um ginásio. Hein? Corinthians é forte. O Atlético Paranaense vai construir um ginásio de alto nível dentro do CT, porque acredita que o futsal vai transformar o seu jogador, né? E aí nós temos o gigantinho aqui, né? O gigantinho parado. E tem outra coisa que a gente estava falando, né? O futsal, ele dá uma base muito boa até mesmo para o jogador de campo. Sim, sim. Tu vê os últimos 10... Vamos fazer uma análise dos últimos 10 jogadores que o Grêmio vendeu. Vamos falar sobre o Grêmio. Todos vieram do futsal. O Cebolinha veio do futsal. Aquele Henrique veio do futsal. O Matheus Henrique veio do futsal. O Arthur veio do futsal, do Goiás futsal. O outro menino lá que foi vendido lá pro Porto veio do... PP. O PP veio do futsal. Mas não foi o Grêmio que fez o futsal, né? Não foi o Grêmio que formou eles. Agora, por que o Grêmio e o Inter não pode formar o seu jogador de futsal, né? O que está faltando para o Grêmio e o Inter formar o seu jogador de futsal, né? Ali até os 14 anos é uma base muito boa para
Então, assim, Tomada de decisão, né? Os enfrentamentos. Espaço curto. Espaço curto, tem habilidade. vários estudos que fazem que os times estão hoje... O próprio Corinthians se enxerga no futsal, a sua base. O Fluminense agora está maçantemente investindo no futsal. Aí tu vai para a Espanha, vai para a Europa toda. Por exemplo, eu tenho um filho que joga na Roma. Pô, que jogou na Roma, que estava na Roma. A Roma investe muito no futsal, Lazio investe no futsal. A Juventus pegou o treinador da seleção italiana de futsal, que jogava comigo na Lazio, para levar para poder fazer um projeto de futsal. Por quê? Porque a Juventus não quer vir aqui pagar 20 milhões para um jogador da dupla Grenal, sabendo que ela pode formar o jogador. Portugal também tá. Portugal Esporte, campeão. Benfica. São times de tradição. Os caras estão investindo, estão investindo muito no futsal. E não só na categoria de cima, né, Aventura? Investindo na base. É isso que a gente está falando. Sim. Investir na base. Grêmio, a categoria de cima, né, Choco? É o espelho para a base. A gente comentou, Yali, a gente teve aí, a gente tentou, né, até o Ventura mesmo, a gente teve uma conversa no Grêmio, foi muito boa a conversa, né? E travou, na verdade, foi o patrocínio. Se a gente conseguisse parceiros, o Grêmio ia nos liberar o futsal. A gente tentou no Inter também, não teve nem a oportunidade de conversa, mas a gente sabe que nós que estamos no meio do futsal, se a gente não continuar tentando buscar porque eu acredito que se vier o Grêmio, vem o Inter, se vier o Inter, vem o Grêmio. E pô, imagina nos tempos de hoje a gente vê um Grenal. A gente falou com o Ortiz aqui, pô, na época do Ortiz ele jogava um Grenal, velho. O Ortiz jogou nas duas equipes, jogou no Grêmio e no Inter, futsal. Era sensacional, o Paulete jogou o Grenal. Eu acho assim, times como o Inter e o Grêmio era para ter todas as modalidades, viu? Basquete, o vôlei. Imagina para o Sul aqui como seria interessante ter seria um representante polos de desenvolvimento desses esportes, né? A presença de atletas, porque tem a Olimpíadas aí, então a gente tem que formar jogadores também. Aqui é forte no judô, né? O futsal, e o futsal, se tu for pegar um departamento de futsal, o futsal ele se sustenta. Ele é altamente sem base, sem nenhum. Se não quiser pegar nenhum patrocínio do time profissional, do Grêmio, do Inter, e o departamento de futsal da dupla Grenal fazer uma captação para a base de patrocínio, pô, nós lá nos projetos de Alvorada, nos projetos de Canoas e agora nesses projetos lá de Viamão, os caras apoiam. Tu imagina o cara com a camisa do Inter, do Grêmio. Os caras apoiam porque são times da cidade, porque eles têm alguma coisa com a cidade. Agora tu pega uma camisa da dupla Grenal, o supermercado lá de Viamão, de Canoas, de qualquer, tá ali na camisa do Inter. É uma camisa que além fronteiras, né? E também pode trazer muito mais sócio, né, pro clube. Mais sócio pro clube. Tem todo um sistema de captação. A gente fala muito que Grêmio e Inter em algumas cidades não jogam o próprio gauchão. Vamos lá, esse final de semana eu estive em Itaqui, é uma cidade que os caras são fanáticos. Aí tu faz o futsal vai jogar em Itaqui, o futsal vai jogar em Uruguaiana, o futsal vai jogar em Horizontina, né? Então aí tu começa a buscar torcedores, apoiadores e sócios, né, Yali? Tu imagina, eu joguei pelo C, que foi meu treinador, e a gente foi em algumas cidades e lotou, hein? Tu imagina eu jogando pelo Internacional. Tu pega o Alex, que parou agora, o próprio D'Alessandro, vamos aqui jogar um futsalzinho aqui pra gente promover. Imagina, vai, é uma festa. A gente promoveu o futsal do Inter, um exemplo, né? Tu pega o D'Alessandro e Arley, bota um índio de fixo ali, o Cleber no gol. Tá lançado, desse time aí. Tá lançado aí, cara. É só o Yarley dar um apoio, a gente conversar a gente conversar com o D'Alessandro. Tá, mas com o Choco ou sem o Choco? Não, o Choco... Comentarista. Comentarista. Assessor de imprensa. Esse time qualquer um treina, né? Pois é, por isso que eu já peguei a minha posição. O Ventura quer essa barbada. Não, tu pode jogar no gol também. Tu quer criar um problema pro Ventura? Pega 6 desses caras desse peso, eu quero ver ele escalar. Ele vai ter que tirar um, aí eu quero ver o dedo técnico. Não, eu vou. No palitinho, né? Ô Yarley, voltando a tua trajetória, a gente parou no Boca Juniors, né? Depois teve o futebol do México. É verdade que o Muricy não queria que tu viesse pro Inter?
Porque eu já Não era... que ele seja contra, mas ele disse, não é o jogador que eu tô precisando, é mais ou menos isso. Só que aí o Fernando Carvalho bateu o pé, né? Disse, não, eu já venho acompanhando ele desde a época do Ceará, agora tem uma oportunidade, porque eu tava no México e aí eu já tinha renovado 3 anos com o futebol mexicano, né? Porque eu era o principal jogador, um dos principais jogadores do Dourados, que eu saio do Boca, fui contratado pelo Dourados, e aí eu tô de férias em Fortaleza e recebo a ligação do Fernando Carvalho. E aí tal, que o meu empresário tinha conversado com ele, porque eu não tinha assinado o contrato, renovei de Boca, 3 anos, e aí para ver alguma oportunidade de algum clube no Brasil, ou também tinha a possibilidade da Espanha, tinha alguns clubes me sondando, mas quando eu recebi a ligação do Fernando Carvalho, foi de imediato, assim, não pensei 2 vezes. E tu se lembra, eu já liguei, ei, tem uma notícia para te dar. Cara, o Yarley vai ter umas coisas assim, por exemplo, ele foi campeão do mundo, né, pelo Boca. Só que a minha esposa não conheceu o Yarley, porque ele ficou na Espanha, né, cara? Aí, assim, quando eu olho o time do Boca, eu tava na Itália, a gente tava lá na Itália, assim, vamos ver a final do Mundial, porque eu tava na Itália, Milan e... A gente não tinha contato. Não tinha telefone, não tinha e-mail, WhatsApp, não existia isso, cara. Nós tinha... O nosso telefone celular era um troço que tu mudava de um país para outro, não tinha como ligar mais pro Yarley. Não funcionava. Não tinha como ligar mais pro Yarley. Eu tinha uns cartãozinhos. Tu tinha que comprar uns cartão, mas só que não tinha mais. O mesmo cartão do teu telefone da Espanha não funcionava na Itália, era uma tragédia aquilo lá. E assim, ali o meu amigo lá da Espanha, o Yarley, tá no Boca. Nossa, cara, mas ele tava no Melilla, como é que ele foi parar no Boca? Assim, não é ele nada, é ele sim, não tem outro Yarley no mundo, não tem outro Yarley no mundo, é ele sim. E aí eu chego e falo pra ele, tô chegando aí em Porto Alegre. Aí depois ele chega, tô chegando, quem tá chegando? O Yarley, aquele lá do Boca, tá no Inter, aí fala aí. Não, aí liguei pra ele, né? E aí foi assim, né? O Fernando Carvalho bateu o pé com o Muricy, não. E aí na semana de treino, no domingo já tinha um jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. E aí eu treino, viagem, cansado, tava 2 semanas sem fazer nada. E aqui, porque é diferente, né? Era diferente as datas, né? Aqui tava em pleno vapor e lá eu tava de férias. E aí eu chego, treino segunda, terça, quarta. E aí o Muricy meio que assim, pai, vou colocar, não vou colocar. Jogo contra o São Paulo. Aí foi que, sabe quem me escalou? Fernandão. Aí o Muricy chegou, Fernandão, o que é que tu acha do Yarley aí, que chegou aí e tal? É um jogo duro contra o São Paulo lá. Aí o Fernando disse assim, pode colocar. Ele é experiente, jogou no Boca, tu acha? Ele vai nos ajudar lá. E aí o Muricy me chamou assim na sexta-feira. Aí teve um treinozinho já pronto. Assim, e aí, como é que tu tá pra um jogo? Eu disse, não, eu tô bem. Eu tava de férias, mas eu era muito, assim, atleta, né? Eu ficava correndo na praia, aí eu jogava pelada com os amigos, eu fazia academia. Eu disse, não, eu tô bem, já treinei 3 dias aqui, 4 dias, já dá pra aguentar 90 minutos tranquilamente. Olhei. Aí ele disse assim, então tu vai pro jogo domingo, hein, contra o São Paulo. Eu falei, não, tranquilo, pode deixar, sem problema. E aí fizemos um coletivozinho ali. E aí eu meio que também me segurando, só tocando ali, tal. E o Muricy com o pé na frente e outro atrás. E aí o Fernandão, fica tranquilo, cara. Isso aí não é leão de treino, não. Isso aí é de jogo. E aí o Muricy, tá bom, né? Depois vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. E aí foi um grande jogo. 3-1 lá dentro. Fiz gol de virada. O Tinga fez outro. Não sei se o Fernandão fez gol. E foi uma estreia. E esses Fernandos na tua vida do Internacional, o Fernandão e o Fernando Carvalho, qual é a importância deles? Muito grande, né? O que o Fernandão tinha de diferente em relação à maioria dos jogadores? Assim, logo quando eu cheguei já bateu uma afinidade assim, muito grande, né, Fernandão? E aí em seguida a gente já começou a frequentar a casa do outro, a gente já saía, a família já conviver, e aí fizemos uma parceria. Porque o Fernandão é aquele cara
sincero, assim, é um cara puro, né? Porque no mundo da bola, né, a gente encontra muita gente... O Fernandão, na realidade, eu conheci o Fernandão por intermédio do Iardi, eu posso falar, a gente assim, conviveu muito. Cara, o Fernandão é um cara tão simples que tu achava que ele era mascarado, mas ele era tímido. E aí nós tínhamos um amigo nosso lá, o Icão, que ele fazia lá de Gravataí. O Icão, ele fazia o kit fazenda. Que ele tinha um sítio lá e ele pegava galinha, ovo, coisa e tal. E toda semana a gente levava lá pro Índio, pro Yarley, pro Fernandão cara, e assim ele queria essas coisas da fazenda. Assim, um cara simples, então... É de Goiânia. O vestiário do Inter era muito... A gente achava... Não, era muito simples, nossa. A gente se reunia para escutar sertanejo, né? Pra tomar um vinho. E assim foi, cara. O Fernandão foi... Eu operei o joelho e fui fazer outra... E fiz uma cirurgia grave, assim... No joelho, assim, o Yarley, vamos fazer o tratamento lá com os guris do Inter. Com o Rossado e o Maureen. Assim, cara, como é que tu... Mas só que eu já frequentava o vestiário do Inter para levar as coisas para ali, coisa e tal. Tu já tinha feito uma amizade com todo mundo, né? Assim, aí o Yarley perguntou ao Fernandão, cara, vamos botar ele só que assim, Fabiano, tu chega para fazer o tratamento às 11h30. Fora do horário. Fora do horário, coisa e tal, né? Pro Abel, assim, pro Abel não encheu o saco, né? Que tu tá aqui. E os guri, cara, numa boa. Porque o vestiário campeão do mundo, cara, era uma família. Era a família. Cara, era um troço que tu não entendisse. Como é que o Fabiano, que é o cara que. Na época era o cara que trazia o kit fazenda e nós fazíamos os almoços e janta lá em casa, depois dos treinos. E aquele monte de jogador do Inter lá pra casa, porque eles não tinham tempo, a gente se reunia lá em casa. E eu fazendo o meu tratamento, uma cirurgia de joelho dentro do vestiário com os dois. O Maureen ia pra Juventus da Itália fazer. E aí, cara, um dia eu tô lá fazendo, tô esperando o Yarley, tô na maca fazendo, nada um pouquinho quem é que entra na sala da fisioterapia pra fazer uma massagem, tava dando nas costas. Abel. Tá, e aí? Cara, tá só eu e os dois principais fisioterapeutas do Inter ali fazendo os exercícios. Cara, e aí ele me olha assim, tu não vai trazer um kit fazenda pra mim? Desarmou, né, cara? Ou seja, o treinador, ele podia eu pedi permissão, né? Claro, pedi permissão. Chega assim, tava o diretor, fez uma cirurgia bem complicada e precisa fazer uma fisioterapia boa e o único local que eu conheço aqui são os dois meninos aí, então... Não, foi tudo autorizado. Não, só que eu nunca tinha visto o Abel. Mas tem que ser no outro horário e tal. Não, tranquilo. Cara, eu nunca tinha visto o Abel lá dentro... Né? Mas Fabiano, não adianta, cara. Não adianta. O time campeão, a mas seleção foi antes, campeão, né? Foi antes. Tem que ser assim, cara. Cara. Isso pra vocês entenderem o que era o vestiário. Porque os guri pediram pra um amigo ir lá fazer isso. Os guri pediram pra um amigo ir lá fazer fisioterapia dentro do vestiário do Inter, cara. E aí, passou pelo Carvalho, passou por essas feras todas aí, e era o cara que trazia o ovo. Sabe? O cara que tava ali ajudando. O kit fazenda, Vamos ver esse kit fazenda aí, né, Cleber? Vamos ver. E esse ambiente, o quanto foi decisivo para faturar o título em cima do Barcelona? Como a gente comentou agora, que era uma família, né? Era uma família e... Teve reunião para conversar com a Abel, como é que vão fazer? Sim, aí no livro tem vários bastidores muito interessantes, né? Porque a gente decidia tudo ali entre nós, né? As coisas boas, as coisas ruins, tudo era decidido aí. E antes do Barcelona, a gente fez um coletivo e o Abel montou os dois times ali e colocou o Perdigão para fazer a função do Deco, o Gabiru para fazer a função do Ronaldinho, o Fabinho para fazer a função do Mota. Aí foi colocando ali as peças e aí mais ou menos orientou o time de baixo como ele queria e de repente o coletivo eles meteram 3-0 na gente. Isso num coletivo já pronto pro jogo. Com 2 dias depois a gente já ia jogar contra o Som. Que é isso? E aí tu perde 3-0 no coletivo. E aí a cabeça deu um trevo, né? E o Abelão terminou o coletivo. Vamos pro hotel, vamos. E aí nós estamos... E aí eu inquieto, né? Fui no quarto do Fernandão.
Diz assim, Fernandão, cara, como foi o treino? Eu não gostei muito ali, tipo ali, como a nossa marcação, eu acho que a gente tem que mudar alguma coisa e tal. Aí o Fernandão, vamos falar com o Abel? Ele escuta a gente. Eu falei, não, cara, quem sabe o Mota tá muito solto ali e tal. E aí a gente foi lá falar com o Abel, conversamos com o Abel. Aí o Abel, calma, agora no treino a gente vai corrigir. E aí a gente começou a corrigir no treinamento, no treino do outro dia. E aí ajustamos ali aquela marcação e aí foi pro jogo. Mas assim, existia uma liberdade. Né? E sobre essa harmonia, cara, eu que ia lá, né? Comecei a frequentar lá por causa da fisioterapia. A fisioterapia ela avançava o horário do almoço dos fisioterapeutas lá, que os caras não queriam. Era tudo. Pra te ver, os caras, eles não se incomodavam em tratar um amigo do Yarley, né? Lá dentro. E aí a gente foi descobrir, Kleber e Choco. E eu fui descobrir, cara, que eles tinham um campeonato interno de futevôlei. Ninguém jogava futevôlei na época que nem joga hoje. Eles montaram uma quadra de futevôlei dentro do vestiário do Inter. E eles jogavam um campeonato deles lá, que era uma guerra, uma rivalidade muito grande. Aí tu a gente chegava a 1 hora, 2 horas antes. O treino era às 4 horas, cara. 2h30 da embora. Tarde, cara, já tinha tabela de jogos. Então os caras já estavam se unindo e se pegando, e aquilo ali uniu o grupo de uma maneira, porque não tinha aquele negócio de chegar 15 minutos antes do treino. Não chegava para treinar. A gente já entrava aquecido. Eles já tinham ali entre eles uma... O Paixão disse assim, ó, só alonga, vamos pro treino. Cara, eram uns troços, eram umas coisas que tu via dentro do vestiário, que tu não te importava em ser um estranho, assim, porque era um ambiente tão legal. E as crianças, tudo. O meu filho aprendeu a andar dentro do vestiário do Inter. Porque ele ficava lá, solto lá, aí ficava o Banha e o Juarez cuidando ele, e aí ele gostava do carrinho dos massagistas, que são 4 rodinhas ali, aí ele ficava empurrando. Aí teve um dia que ele empurrou o carrinho foi muito para longe assim, aí ele saiu correndo atrás. Aí os meninos gritaram, Yarley, olha aqui. O Gentil até falou, olha lá. Aí o meu não andou em realidade, ele aprendeu a correr primeiro. Aí ficou correndo de um lado pro outro, Antes, esse grupo aí, antes de chegar o Abel, quando era o tempo do Muricy ainda, cara, o Yarley, eu ia pros treinos com os meus filhos e com o João Pedro, que é o filho mais velho do Yarley. A gente ia, cara, cara, a gente tinha liberdade do grupo. Eu assistia os treinos dentro do Beira-Rio, dentro do banco de reserva. O Muricy, ele tem uma mania de andar em volta enquanto está dando o aquecimento, coisa e tal. Quando é o treino do auxiliar, ou quando é treino técnico, ele andava em volta para poder caminhar e coisa e tal, para poder perder peso. Ele caminha em volta do campo. E nós ficávamos ali, cara, e o Muricy conversava, assim, não tinha assim, o ambiente, os jogadores já eram uma coisa diferenciada entre eles mesmos, assim, sabe? Tu via? E além com esse ambiente todo, né, com conquistas, com glória, como é que foi sair do Inter? Foi duro, né? A saída ela foi dura porque não tinha... O que disseram? Um porquê assim, bem definido, né? É que os jovens estavam subindo, né? No caso era o Walter, e o Guto, essa turma aí. E claro, o Inter, ele passou a ser muito visto, né? Pelo futebol mundial, justamente por causa do Pato, do Luiz Adriano. E também se via a necessidade de vender esses garotos. Só que eu era uma máquina, né? Eu não dava brecha para se o cara fosse bom mesmo, me colocava no banco. Mas aí ele disse assim, não, cara, com o Yarley aí não vai, esses caras vai ser difícil ele jogar. Então vamos vender, emprestar, fazer algum negócio com o Yarley aí. Essa foi a desculpa, né? Na realidade, cara, o Yarley, o Rafael Sobis teve a tranquilidade para poder ser o Rafael Sobis. Aprendeu muito com a gente, né? Porque, por exemplo, quando o Rafael Sobis estava mal, o Yarley entrava, jogava. A gente revezava ali. Eles revezavam ali. Então, ou seja, o Rafael Sobis, ele teve tempo para poder ter uma maturidade, para maturar, para entender como é que é subir. E nós achávamos que o Inter ia fazer, eu pensava assim como torcedor, que ia fazer a mesma coisa com o Guto e com o Walter. Aí o Inter negociou o Yarley porque achava que o Yarley estava atrapalhando o Guto e o Walter, né? Então o que aconteceu? Tiveram que botar o Guto e o Walter na fogueira. Aí os caras...
É, Tu porque a bota um gente pouco dava o um guto e tira, respaldo, né? né, pra eles. A gente dava um respaldo, a gente sustentava, a gente aguentava, né? E é tanto que eu vou pro Goiás e 2 anos seguidos eu sou Melhor jogador também. disputei eu, o Imperador e o Ronaldo, né? Os melhores atacantes do Brasil. Tu imagina eu jogando A no dupla Inter, mais cara. ou menos, tu 15 comparou aí o Imperador 15, e o Ronaldo. 15 gols por ano ali eu fazia, então imagina no Inter Foi os ia 3 fazer melhores 20. atacantes, né? Porque Era. a Globo dava o... Pelo amor de Deus aí. E né? aí a gente até meio que abdicou até de títulos ali, porque se eu tivesse ia ajudar, né? Aí depois, anos depois, o Guto vem pro Goiás ser reserva dele. Foi. Mas como é que pode, né? Fabiano, a gente quer fugir, vamos pro futsal um pouquinho agora. Não tem como tirar o olhar de futsal. Não, é claro que ele tá, né? Mas essa é pra ti. Fala. Seleção brasileira, Fabiano. Vamos falar de seleção brasileira um pouquinho. Todos que passaram por aqui, a gente também comentou um pouco da seleção brasileira, que a gente está perdendo, né? O nosso espaço de seleção brasileira mais... o maior campeão de mundiais ainda é a gente, mas a gente está perdendo essa nossa hegemonia porque muitas seleções estão até passando do nível da nossa. Acho que a seleção brasileira ultimamente não tem chego e tem dado muitas explicações. Então a gente sabe que o Brasil aprendeu sempre a vencer. Hoje o Brasil o máximo que consegue chegar a um 3º lugar e a gente comentou aqui, a gente bateu um papo que o discurso é como se fosse tudo bem, esse 3º lugar tá bom, a gente vai chegar, parece que, e a gente sabe que não é bem assim. Então o Marquinhos é nosso amigo, todos os atletas que são nossos amigos, cara, o Lavoisier, supervisor, a galera tá lá, a gente sabe. Mas a gente tem que dar uma sacudida aí, porque as outras seleções, então, Portugal, então a gente tá vendo aí Portugal, Argentina, né? A própria Itália nem classificou, então a gente sabe, Espanha ficou pelas tabelas, então a gente tá vendo que outras seleções estão chegando. Irã, um jogo que o Irã fez com o Brasil, poder ter tirado o Brasil fora também. Então tem muitas seleções melhorando e grandes treinadores nossos também saindo do Brasil para trabalhar na Europa, né? Pois é, Choco, assim eu vejo, claro, não que o professor Marquinhos Xavier, né, é meu professor, né? Foi meu professor. Nosso professor, né? Um cara sensacional, assim, não querendo, assim, claro, desmerecer, ou falar sobre o trabalho dele, que é indiscutível. Mas eu vejo, assim, eu vou fazer uma análise pelos jogadores, os seres humanos brasileiros contra os seres humanos europeus, né? Os seres humanos argentinos. O que nós tínhamos antes, Choco? Na nossa época nós tínhamos Choco, nós tínhamos Manuel, nós tínhamos jogadores que tinham uma excepcionalidade. Falcão. Né? Falcão. Lenísio. Isso. Aí vai. Eu nem vou falar do Lenísio e do Falcão. Na década de 90 nós tínhamos jogadores extraordinários. Início dos anos 2000 veio Lenísio, veio Falcão, jogadores extraordinários. Jogadores, seres humanos extraordinários. O que está acontecendo agora? A geração que nasceu ali no final dos anos 90, anos 2000, na metade dos anos 90, cara, eles têm outra concepção. Eu vejo isso pelos meus jogadores, pelos meus atletas. Hoje tu não tem mais uma excepcionalidade. É muito difícil. Por exemplo, você quer ver quem são os caras hoje da seleção brasileira? São jogadores que têm uma técnica e entendem os fundamentos do futsal muito bem. Passam muito bem. Tem um drible, uma excepcionalidade, um drible. Pô, tu era muito difícil de marcar. Tu pegava a bola, se tu pegava de costa, tu girava para qualquer lado. Se tu pegasse a bola e girasse de frente pro teu fixo, tu entortava o cara. Falcão, mesma coisa. Lenísio, excepcionalidade. Vamos falar desses três aí. Manuel, nossa. O que os nossos jogadores têm hoje? O que os nossos seres humanos têm hoje? Não tem essa excepcionalidade. Aí o que acontece? Nós vamos para a vala comum da pessoa, ser humano português, do ser humano espanhol, do ser humano italiano. Cognitivo, tu fala? É cognitivo. Iraniano. Aí é o seguinte,
nós temos que se superar, porque é o seguinte, uma coisa, cara, é o Brasil jogar contra o Iraque, contra o Irã. Outra coisa, cara, é o Irã jogar contra o Brasil. É verdade. E outra coisa, vários treinadores, vários colegas nossos, vários treinadores nossos estão no mercado europeu, leste europeu, ensinando aquilo que eu e tu tivemos lá na década de 90, início, final dos anos 80. Hoje, cara, hoje assim, hoje, Choco, assim, quer ver, cara, tu pega... É bem parecido com o que está acontecendo com o futebol de campo também, futebol né? de campo, cara. Assim, não tem... aí é ser humano contra ser humano. É vontade contra vontade. Uma hora alguém vai ter que se superar. Tá, mas Ventura, tu acha que o trabalho... Porque assim, ó, a gente vê o crescimento dessas equipes e o Brasil, por exemplo, vamos lá, eu joguei na Rússia em 2000. Cheguei na Rússia, nunca tinha visto isso. Entrar 4 jogadores, joga 4 minutos, sai os 4. Sai os 4, tá? Logo em seguida, quando eu voltei pro Brasil, o Brasil estava fazendo isso. De uma seleção russa, que nós jogamos o Mundial, ganhamos da seleção russa e ganhamos da seleção espanhola, que era o top do top, que nem tu falou, Luiz Amado, melhor goleiro do mundo, enfim, Vicentim, Lorente, Javi Sanches, Javi Rodrigues. A gente ganhou dos caras na Espanha com 17 mil pessoas assistindo o jogo. 16.500 espanhol, 500 brasileiro na quadra, e a gente venceu lá. Ah, não, tinha qualidade, não. Eu acho que o trabalho, acho que diferencia hoje é o trabalho. Sim, entendeu? sim. Tem que diferenciar o trabalho. Eu não posso trabalhar igual o Yarley. Não, mas só um pouquinho, o Yarley tem a qualidade. Então, o Yarley hoje precisa trabalhar isso, o Yarley não precisa trabalhar aquilo. E eu acho que está generalizado. Todos os jogadores estão fazendo o mesmo trabalho. E na nossa época não era assim. Eu me lembro, às vezes eu brinco quando eu encontro o Jarico, eu digo, cara, que brigas a gente teve, mas que coisa boa. O Jarico me pegava e ficava meia hora depois do treino com ele, cara, girando bola, ele me empurrando como se fosse um zagueiro que estivesse me dando uma pancada por trás. E eu firmava e girava. Então, eu estava preparado para a situação de jogar com um back que chegava junto, um back que antecipava, né? Tinha os back que antecipavam muito bem. Então, essas situações. E hoje eu não vejo. A melhora dos goleiros não deu uma alta? Não, mas você quer ver, onde é que foi o divisor disso? Foi no ano 2000. A Espanha pegou um time de espanhol, fizeram os 4 linhas, eles trocavam também de 5 minutos, coisa e tal. O que a Espanha fez? Aumentou a quadra, né? A quadra a partir de 2000 virou 20 por 40. Não, já, na Europa sempre foi. Sim, eu fui em 90 mas isso para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. O que a Espanha trouxe em 2000? A quadra 20 por 40. Não tinha pivô como nós tínhamos aqui. De referência como nós tínhamos aqui. Eles tiveram que reinventar o futsal dentro da Espanha. A Espanha ganhou do Brasil. Pronto, ganhou do Brasil. Nós somos a referência. Espanha é a referência técnica, tática. O que o Javier Lozano passou a ser a grande estrela do futsal mundial. Com curso, e aí ele fundou dentro da Real Federação Espanhola o curso de treinador de futsal espanhol. Ele melhorou Ventura, mas só chegando aí, anos 2000, Brasil perde para a Espanha. Mas a gente perdeu para nós ali, tu sabe muito bem. Sim, a gente perdeu. Foi interno a coisa. O que aconteceu 4 anos depois, quando o Brasil, 8 anos depois, quando o Brasil retomou o Mundial com aquele gol do Neto? Do Neto. O que a Espanha foi? A Espanha quis imitar o Brasil, quis pegar pivô de referência. O que tinha na quadra quando o Neto fez aquele gol? O Neto foi em cima do Fernandão, que era um brasileiro pesado, tipo os nossos pivô aqui. Índio, enfim. Não, que nem o índio, que nem Betão. O Betão. Né? O que o Fernandão era? O Fernandão era um back que não dá para jogar na 20 por 40 da maneira em que tinha que jogar. Ele tinha que ser um pivô de referência. O que aconteceu no giro da Espanha, o Fernandão caiu na ala. E quem caiu num contra um, talvez um dos jogadores mais rápidos do futsal brasileiro na época, que era o Neto. Caiu na banda esquerda, na ala esquerda, com o pé esquerdo, coisas que o Neto não fazia. O Neto não girava e caía com a bola no lado esquerdo da quadra. Quando o Neto viu que era o Fernandão, o que o Neto fez? Foi pra cima, velho. Deu aquela balançada, aquela pingada e bateu de perna esquerda como se fosse um lateral esquerdo. Isso aí o Brasil nunca fez, ou não faria numa concepção técnica ou tática. O Neto não ia cair daquele lado ali. E a Espanha não iria jogar com um cara pesado.
foi onde a Espanha também caiu. Ô, Yarley, vou deixar eles conversando, tá? A gente vai encerrar o programa por aqui. A gente continua por aqui. Valeu, Yarley. Valeu. Obrigado pelo livro aqui, Fabiano. Tá bom, valeu. Pega o Choco pra ti, tá? Não, mas eu só... Valeu, Choco. Valeu. Baita parceria, hein? Baita programa. Não, é sempre importante, mas é que essas trocas, se a gente vai conversar com essas duas feras, a gente vai passar. Sim, tem muita Mas coisa. Mas o Choco poderia ter feito essa pergunta pro Yarley, ele ia responder tranquilamente. O Yarley como formador também, né? Aqui, na realidade, vamos fazer uma justiça aqui. Todo mundo fala do gol do Fernandão, do Yarley, o gol do Gabiru, o passo do Yarley. Mas eu vou puxar o assado, a brasa pro meu assado também. O Yarley, ele foi fundamental no passe para o Gabiru. Mas vamos agora pegar o futsal. Vamos, né? Ele foi muito fundamental quando ele fez parede de pivô, faltando 4, 5 minutos ali. Foi ou não foi? Segurando, né, a bola. Segurando a bola. Aquilo ali foi futsal E outra puro. coisa, Futsal na veia. É tão marcante que até hoje, quando alguém faz isso, ó, tá lá dando uma de Então, Yarley. vamos pegar o Yarley, ele é a referência no futebol de campo. Ele deu um passe de futebol de campo, ele deu um drible no zagueiro do Barcelona de futebol de campo. Futebol de campo, futebol 11, passe de futebol 11. Mas depois ele pegou o lado futsal dele e ajudou nós lá, ajudou o mundo futsal a segurar os caras lá, como ele segurou daquela maneira lá. Né, Choco? Tu sabe muito bem como é que é aquele tipo de parede ali. E ele segurou de verdade. Todo mundo assistiu e viu esse lance aí, a gente revê esse Só que lance. não vê, né? Eles não mostram, né? Falei pra ele. Mas tem que dizer Tem onde que dizer, vem né? isso. Né? Da onde é que veio isso? Quando eu conheci o Yarley, eu disse pra ele, cara, sensacional. Parou a bola e... é o futsal, o cara esconde a bola, o cara tenta por aqui, puxa pra cá, vem por aqui. E eu conheci um rapaz que fazia muito isso aqui. Valeu, gente. Valeu. Muito bom o programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, galera.